Saúdos amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero dizer aos irmãos que é motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus, para meditarmos um pouquinho nessa palavra que é viva, que é eficaz e que transforma as nossas realidades. E nesse dia especial nós vamos refletir um pouquinho numa palavra que está em Provérbios 12, no versículo 25. Se os irmãos puderem acompanhar a leitura. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de ansiedade. Que texto rico, né? O coração ansioso deprime o homem. Nós bem sabemos que a medicina ela tem se inclinado e tem aprofundado cada vez mais os seus estudos a respeito desse mal. Desse mal que tem assolado e assombrado a nossa sociedade, de um mal silencioso, que é algo terrível, que consome os nossos corações, que produz aflição, que produz angústia, que rouba a nossa paz, que constrói redomas em nossas vidas e que muitas vezes nos cega. A ansiedade ela não nos adoece só mentalmente, ela pode nos adoecer fisicamente também. Nós somos conduzidos por uma sobrecarga de pensamentos a respeito de situações que não estão sob o nosso controle ou que são desnecessários ao momento imediato vivido, ao momento exato em que nós estamos vivendo. E daí eu trabalho durante um dia todo, estou com o meu corpo cansado, eu chego em casa e no momento do meu repouso, coloco a minha cabeça sobre o travesseiro e eu não consigo descansar. E com isso eu vou adoecendo fisicamente sem perceber, sendo conduzido e consumido pela ansiedade. A ansiedade traz com ela o medo, a insegurança. Muitas delas, nós devemos admitir que são motivadas por situações reais, como a situação que nós estamos vivendo hoje. Acredito que para todos os irmãos vivemos uma situação atípica, esse Covid-19, esse coronavírus, vivemos um momento ímpar, em que muitas vezes não sabemos como agir, como nos posicionar, como nos manter, e isso acaba gerando aflição e ansiedade. Nós estamos vivendo exatamente um tempo propício para o aumento avassalador dessa ansiedade. Por isso a necessidade de um cuidado especial com a nossa saúde mental. Bem sabemos que a saúde mental ela complementa a nossa saúde física, então atividades físicas elas são importantes nesse tempo, mesmo nesse tempo de quarentena, mesmo nesse tempo de confinamento social. Nós precisamos ter essa consciência de que um complementa o outro, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional caminham juntos, né? Então, esse tempo de insegurança com relação às situações da vida, né? Nós bem sabemos que o ser humano ele gosta de viver na sua zona de conforto, mas esse Covid-19 nos tirou dessa zona de conforto, né? E o aumento da ansiedade se dá quando o profissional ele se sente inseguro com relação ao trabalho. O estudante se sente inseguro com relação aos seus estudos e ao que há de acontecer no futuro, né? O que dizer a respeito dos pais que trabalham hoje na condição de home office? Muitos sofrendo a insegurança de até quando terão os seus trabalhos, de até quando estarão ali garantindo o sustento de suas famílias. Como não ser consumido pela ansiedade? E aquelas mães que, além de profissionais, estarem trabalhando em casa, muitas vezes acumulam a função de mãe e de pai, são responsáveis sozinhas pela educação dos seus filhos. Como não ser consumido pela ansiedade? E o que dizer das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes?
Muitos sendo a primeira vez que têm o acesso às plataformas online para os seus estudos e as perspectivas a respeito das projeções do futuro com relação a vestibular e essa série de situações que a sociedade vai impondo a nós. Como não ser consumidos pela ansiedade? A palavra de Deus no Evangelho de Mateus 6, dos versículos 25 a 34, nos deixa algumas instruções. Vamos acompanhar? Versículo 25, Jesus nos diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou que beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que se preocupam e correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, as nossas necessidades básicas, elas são garantidas por Deus. Elas são supridas pelo Senhor. Isso que o Evangelho de Mateus está dizendo. Que as nossas necessidades básicas serão supridas pelo nosso Pai Celestial a todo o tempo. Comer, beber e vestir não nos faltará. Queridos, a ansiedade, muitas vezes ela produz uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. Veja como isso é sério. Ela faz com que os nossos olhos da fé sejam tampados. Faz com que por momentos esqueçamos da soberania de Deus, esqueçamos que Ele está no controle de tudo e que Ele é dono de tudo e que todas as coisas acontecem pela sua vontade. A ansiedade, ela faz com que nós esqueçamos as promessas que Ele, o nosso Pai Celestial, fez e tem para as nossas vidas. E passamos com isso a dar mais atenção aos problemas, às angústias, às aflições, às inseguranças e ao medo, do que aos propósitos que o nosso Pai Celestial tem para as nossas vidas. Queridos, se livrar da ansiedade não significa agir com descaso para as situações da vida. Significa entender o que o Evangelho de Mateus 6, no capítulo 34, está nos dizendo. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando nós declaramos que confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, cuide do nosso amanhã, da mesma maneira que o Senhor está cuidando do nosso hoje. E hoje nós resolvemos as situações que o dia nos propôs e que o Senhor nos deu condição de resolver. E as situações do amanhã compete ao Senhor nos abençoar e nos direcionar e nos guiar para que resolvamos a do amanhã. Mas hoje eu me preocupo com as preocupações do hoje. Nós bem sabemos também que muitas vezes o grande causador da nossa ansiedade ou dessa ansiedade em nossas vidas
são os nossos luxos. Queridos, como vamos manter os nossos luxos, o nosso conforto? Aí nós temos um problema, porque a palavra de Deus não nos garante o luxo. Nós bem sabemos que nós somos muito mais abençoados do que merecemos. E muitas vezes temos muitos luxos que não necessitamos. E às vezes a nossa ansiedade ela se dá pela manutenção desses luxos e pela manutenção dos nossos carrões e das nossas casonas e dos nossos desejos daquelas grandes viagens, das viagens dos sonhos. Nós bem sabemos que Deus nos abençoa e eu já vivi vários momentos espetaculares e contemplei o Senhor e agradeci a Deus pelo privilégio daquele momento. Mas de repente hoje não é um desses momentos. Nós precisamos aprender a viver com leveza a vida no período de abundância e no período de recessão. A nossa vida está sob o domínio do Senhor, está sob o controle do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é libertar-se disso. É libertar-se da pressão, do peso dos desejos pessoais e do peso que a sociedade coloca sobre os nossos ombros de que temos que ter uma posição, uma profissão, ou temos que ter um bem, ou temos que ter isso ou aquilo, ou fazer isso ou fazer aquilo. Não, não é isso que Jesus está nos dizendo. Jesus está dizendo, eu dou a vocês a condição de vida que vocês têm. E lutem, e sonhem, e orem, e queiram mais da vida. E busquem mais, mas contentem-se com o que vocês têm. E aí você encontra paz. E aí basta a cada dia o seu próprio mal. E gradativamente as coisas vão acontecendo na sua vida. E você percebe que a boa mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, principalmente nesses momentos de recessão. Mas, queridos, a nossa missão como cristão, ela não termina por aí. Provérbios 12, 25, ele vai nos deixar uma missão também, quando a gente faz a leitura plena do texto, Ele vai dizer assim, que a palavra bondosa anima. Então, tanto os cristãos quanto os pagãos, de acordo com o texto de Mateus lá, os pagãos se preocupam com as coisas do mundo, os cristãos se preocupam com o reino de Deus, mas nós hoje estamos inseridos em um mesmo contexto. Tanto os que professam a fé em Cristo, quanto os que não professam. Tanto nós cristãos estamos sujeitos à ansiedade e a esses males que têm atingido a sociedade, quanto os que não são cristãos. Aonde está a nossa missão? A nossa missão consiste em propagar uma palavra de ânimo a essas pessoas. A essas pessoas que não veem a esperança, que têm a sua esperança pautada somente nesse mundo. Ainda assim, como cristão, nós temos a missão de, além de nos mantermos psicologicamente e emocionalmente saudáveis nesse tempo, temos que animar e encorajar os desencorajados. Pense aí, como você tem agido nesses últimos dias, ou nesse último mês, nesses últimos 2 meses, nesse tempo de pandemia? Você tem sido um propagador da esperança de Jesus? Você tem levado esperança às pessoas nesse mundo aflito? Ou você tem disseminado insegurança e medo? Isso é um detalhezinho que nós precisamos pensar com muito carinho. Nós devemos ser o propagador da esperança, porque a palavra bondosa anima. Pessoas para desanimar e para te jogar para baixo estão cheios por aí. Nós precisamos anunciar as boas novas de Cristo, anunciar a esperança de que quando nós temos a nossa vida colocada diante do altar dele, ele vai nos conduzir e ele vai nos abençoar. A palavra de Deus em Isaías 50, no versículo 4, vai dizer o seguinte para mim e para você:
O soberano Senhor me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto, ou seja, uma boa palavra para aquele que está cansado. Queridos, nós não podemos negar que vivemos dias difíceis. Porém, para combater essas circunstâncias que nos desencorajam, sejam elas reais ou sejam elas situações que nos desencorajam, que são produtos da ansiedade, existe a boa palavra. A boa palavra que alegra, a boa palavra que dá vida, a boa palavra que renova a força do cansado. A boa palavra, ela cheia de empatia, ela tem o poder de curar, irmãos. Ela pode curar uma alma doente. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 2, em 2 Coríntios 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, Jesus nos consola, nos conforta nos momentos das nossas dificuldades para que nós tenhamos uma palavra de ânimo e de conforto para as pessoas que não o conhecem, ou até mesmo para as pessoas que o conhecem, mas estão passando por esse momento de tribulação. Nesse tempo, queridos, nós temos uma missão: não deixar que a ansiedade ela consuma a nossa alma, pois nós somos filhos de Deus e sabemos que Ele jamais se esquece de nós. Busquemos Ele em orações e súplicas a todo tempo, clamando ao Deus das nossas vidas, para que Ele nos livre desse vírus, para que Ele mantenha o sustento da nossa família e não sejamos ansiosos pelo que há de acontecer, porque o futuro pertence a Ele. Com as nossas almas curadas, puras, como pessoas que recebem os ensinamentos espirituais e vivem segundo esses ensinos, caminhemos como irmãos unidos, de mãos dadas nesse momento de dificuldade, para que um seja suporte do outro nesse tempo, pois foi para a comunhão que nós somos criados, para a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. E que Deus nos abençoe nessa caminhada. O desejo do meu coração é que você esteja cheio de ânimo para lutar essa batalha. E se nesse momento você se encontrava desencorajado, que nessa palavra você encontre refúgio, você encontre respaldo, você encontre o Senhor que acalenta o seu coração. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, livre os teus caminhos e te dê a paz. Que Deus abençoe, irmãos. Até a próxima reflexão. Beijo no coração.